Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando. Quinta-feira, 26 de março de 2026. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 1059. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até às 9h30 da noite, nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o monstro Michel Silva, grande Michel Silva, olha ele aí. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil e quero agradecer a você de uma forma muito especial. Vamos ler aqui as mensagens que o monstro Michel Silva me mandou do dia 12/3, 12 desse mês. Deixa eu abrir aqui, aumentar, porque senão não enxergo. Iricene, boa noite para todos. Obrigado, Iris. Muito obrigado pela sua presença constante. Sabe, é reconfortante saber que estamos juntos. Eu não sei vocês, mas tem momentos que a gente se sente sozinho, né? Tem momentos que a gente percebe que a vida vai passando e é como se a gente quase não existisse, né? Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação. E essa sensação é uma sensação que, se nós não tivermos Deus perto da gente, pode nos levar a uma situação de tristeza, pode nos levar a uma situação de depressão até. Parece que a gente não existe. Parece que a vida da gente não é importante, parece que a vida da gente não atinge os outros, mas só parece, viu, gente? Só parece. Não, se você tem essa sensação no seu coração, não caia nessa tentação. Isso é tentação do mal. A vida da gente é importante, a vida da gente é importantíssima. Nós fazemos parte de um corpo cuja cabeça é Cristo. Quando você sentir no teu coração essa ideia de, puxa vida, ninguém liga para a gente. Pode ser que muita gente nem saiba que a gente exista, pessoas que são amigas, pessoas que são próximas, talvez pela correria da vida nem percebem tanto a nossa presença. Mas é só uma impressão. E o inimigo carrega nas tintas nessa impressão, para que a gente fique para baixo, para que a gente perceba que, ninguém está nem aí com a gente. Não é assim não. Nunca se esqueça, você faz parte de um corpo cuja cabeça é Cristo. Deus morreu numa cruz por você. Você é muito importante para Deus e você é muito importante para a igreja. Se você não existisse, a igreja perderia um tijolinho. Você tem uma missão, você tem um sentido para existir e você tem um porquê e um para que existir. O demônio, ele quer que a gente sinta que a gente não tem valor para nada, que as nossas opiniões não servem para nada, que o que a gente pensa é ultrapassado, é passado, e que outras pessoas melhores do que a gente têm muito mais penetração nos meios de comunicação, têm muito mais perspectiva de futuro e a gente não é nada. No fundo, ninguém é nada. Deus é. Nós não somos. Então, a nossa função é agir de acordo com a vontade de Deus, não agir de acordo com os sentimentos que muitas vezes vêm no nosso coração. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, eu fico muito feliz de não ser uma pessoa importante, de não ser uma pessoa reconhecida, de viver como Deus quer que a gente viva. A nossa coordenadora, quando nós trabalhávamos no Querigma, o Querigma tinha uma fundadora. E ela falava, gente, nós somos como um pedaço de barbante guardado na gaveta. O que é um pedaço de barbante? Nada. Nada. Mas só que quando você precisa daquele pedaço de barbante, aquilo é importante. Nós somos um toquinho de vela. Quando acaba a luz, aquele toquinho de vela guardado na gaveta é importante. Então, veja, eu agradeço a Deus por não ser famoso, por não ser conhecido. Nem quero ser famoso, muito menos conhecido. Mas eu quero estar nas mãos de Deus. Eu quero ser esse toquinho de vela nas mãos de Deus.
Isso eu quero. Eu quero que a minha vida seja realmente vivida para Deus. Que Deus possa usar da minha vida, que Deus possa usar da sua vida quando Ele achar que é legal, que é importante e que a gente possa realizar aquilo que Ele quer que a gente realize. Que esses sentimentos todos de tristeza, de abandono, de solidão, vão aos pés da cruz e lá fique, porque não é para o nosso coração. Sabe, nós não fomos feitos para sermos sucesso. Sucesso no mundo, eu não quero. Eu quero participar do reino de Deus e levar todas as pessoas que eu conheço a conhecerem o reino de Deus e participar no reino de Deus comigo, tá bom? É isso que eu desejo ao Pai, em nome de Jesus, para todos nós. O Carcará, veja, o grande Carcará, fazia tempo que eu não vi o Carcará. É muito comum ler e ouvir, nunca ajude uma pessoa que não está bem, que está, eu não gosto de usar esse termo, Carcará, não vou poder usar esse termo aqui. Uma pessoa que não está bem, sem saber o porquê que ela está nessa situação. E ele continua, um dia essa resposta, se a Santa Igreja levasse esse comentário em consideração, a miséria do mundo seria o dobro. Ou seja, um mundo desprovido de caridade. Perfeito, cara. Perfeito. A gente ajuda quem Deus coloca na frente da gente, né? A gente ajuda aqueles que precisam ser ajudados e que estão em nossa frente, que Deus colocou na frente da gente. Então, a misericórdia e a caridade, elas são muito importantes. Por quê, hein? Porque nós também um dia vamos precisar de misericórdia e de caridade. Todos nós vamos precisar tanto de misericórdia quanto de caridade. Por mais que as pessoas tenham segurança nas coisas do mundo, essas coisas do mundo não dão segurança. Por mais que seja uma pessoa rica, por mais que seja uma pessoa muito bem-sucedida, por mais que seja uma pessoa, como o mundo fala, que está no topo, esta pessoa, com certeza, vai precisar também de misericórdia e de caridade. Todos nós. Então, a realidade é essa. A misericórdia e a caridade não é um favor, é uma dádiva. Então, Deus é misericórdia e nós somos todos miséria. Então, veja, esta realidade precisa ser olhada de forma dupla. Eu não posso só olhar para as minhas misérias. Se eu ficar olhando só para as minhas misérias, eu vou ficar completamente desnorteado. Eu tenho que olhar, enxergar as minhas misérias e colocar as minhas misérias aos pés de Cristo, que é pura misericórdia. Aí sim, o projeto acontece. Aí sim a coisa vai. Porque se eu ficar só olhando para as minhas misérias, eu vou ficando depressivo. Agora, se eu descobrir as minhas misérias e descobrir a misericórdia que é Deus, aí o conjunto está feito. Porque é Deus quem vai curar e refazer as minhas misérias. É quem vai me perdoar, é quem vai me amar, é quem vai me colocar aonde Ele quer que eu esteja, não aonde eu quero estar. Eu preciso deixar que Cristo me coloque aonde Ele quer que eu esteja. Porque nós temos um monte de planos, um monte de desejos, e a gente se frustra porque esses planos e esses desejos muitas vezes não acontecem. Mas por que não acontecem? Porque nós estamos tomando o lugar de Deus. É Deus quem tem que colocar a gente aonde Ele quer que nós estejamos. Não nós. Por isso que nós falávamos na aula de ontem, essa metanoia, essa mudança de perspectiva. Eu não sou o centro do mundo. Deus é. Eu sou apenas um pedacinho de vela guardado numa gaveta. E preciso ficar feliz de ser esse pedacinho de vela guardado numa gaveta, porque toda hora acaba a luz. E toda hora esse pedacinho de vela é usado. Então eu preciso estar pronto para ser usado. E quando eu sou usado por Deus, por mais que seja algo de aparência tão pequena, perto das coisas que o mundo julga como grandeza, para Deus é. Veja, se eu vivo para o mundo,
a minha vida se torna muitas vezes sem sentido, porque eu não consigo corresponder ao que o mundo deseja o tempo inteiro. Isso é uma fábrica de fazer maluco. Eu querer corresponder ao que o mundo deseja de mim o tempo inteiro, eu vou ficar louco e vou fazer as pessoas ao meu redor também loucas. Então, eu não posso viver em função do mundo. Eu preciso viver em função do que a virtude da esperança me garante ser fonte de felicidade. Amar a Deus e servir no reino de Deus. Amando a Deus e servindo ao reino de Deus, servindo ao próximo, a minha vida se torna maravilhosa, a minha vida se torna cheia de sentido. Por mais que eu seja bem simples nesse mundo, por mais que as minhas atividades sejam pequenas, mas se são atividades vividas sob as ordens de Deus, a sabedoria de Deus sabe aonde eu sou necessário, sabe aonde eu preciso estar e como eu devo estar. Por isso é importante a gente sair dessa perspectiva, como nós vimos ontem, porque muitas vezes a gente acha que eu vou ser feliz se eu conseguir realizar grandes fatos. Será? Será que o fato de realizar grandes fatos vai me trazer felicidade? Depende. Depende. Se esses grandes fatos foram queridos por Deus, vai. Senão, não. Senão vai trazer só peso. Tem muita gente... Quando eu voltei para a igreja, quer dizer, eu nunca fui para outras igrejas. Eu sempre fui católico. Eu só me afastei do catolicismo um tempo, porque quando... coisa de jovem. Me arrependo. Mas eu nunca frequentei outras igrejas, nunca quis outras religiões. Para mim sempre foi muito claro, na minha vida, na minha existência, como ser humano, que religião implica Eucaristia e implica a Virgem Maria. Se não tem Eucaristia e Virgem Maria, eu respeito as outras religiões com todo, mas eu não quero. Eu quero estar onde está a Sagrada Eucaristia e a Virgem Maria. Onde tem Sagrada Eucaristia e a Virgem Maria, eu quero estar. Sempre foi assim comigo. Isso é uma graça que Deus me deu. Você entende? Então, as pessoas me convidavam para ir no monte de outras religiões, eu sempre falava, olha, com todo carinho, com todo respeito, muito obrigado, mas eu não quero. Nesse lugar aí que você está me mandando ir, pedindo para ir, tem a Sagrada Eucaristia? Não. A Virgem Maria é vista como mãe de Deus e mãe da igreja? Não. Então não quero. Com todo respeito, com todo carinho, com todo amor, fiquem aí, eu fico aqui. Então, eu sempre tive essa graça. Eu me afastei um pouquinho da convivência religiosa, mas eu nunca deixei de ser católico. Eu nunca abandonei a Virgem Maria. Toda noite, por mais que eu estivesse longe da igreja, eu rezava uma Ave Maria. Porque eu não rezava o Pai Nosso porque eu tinha vergonha. Eu me sentia muito pecador para rezar o Pai Nosso. Então eu rezava a Ave Maria, que é uma oração bíblica. A Ave Maria é uma oração bíblica. Evangelho de São Lucas. É o anjo falando para a Virgem. Ave cheia de graça. Então eu sempre rezei a Ave Maria. Agora, você viver uma vida de acordo com a vontade de Deus é o que traz a plenitude, é o que traz a felicidade. Tem muita gente que acha que se tiver sucesso, não vai ter. Não vai trazer a plenitude e a felicidade que você necessita. Quando eu voltei para a igreja, eu conheci uma senhora muito simples. Já falei isso para vocês. Lá em Jundiaí. Um dia eu voltei para a igreja num encontro, tal, ela trabalhava nesse encontro. Ela ficava na cozinha. E eu gostava de ir nos outros encontros que tiveram depois para ficar conversando com essa senhora na cozinha. Eu nunca imaginaria que eu iria ensinar, que eu iria fazer catequese. Eu voltei nesse encontro para a igreja, gostei, quer dizer, não gostei muito, mas comecei a participar e gostava de ouvir essa senhora. E ela é muito simples, muito simples. E teve um dia que ela não tinha como voltar para casa, ela morava na periferia de Jundiaí. E já era tarde da noite, eu falei, não, eu levo a senhora para casa, depois eu volto para São Paulo.
Aí eu levei, deixei ela em casa, na casa dela, uma casa simples, mas quase um casebre. Mas essa senhora, ela tinha uma vida tão rica, mas tão rica, tão cheia de felicidade, tão cheia de... Era uma vida viva, sabe? Era viva, era vivaz. Brotava dessa senhora alegria, sabe? Então, aquele dia que eu deixei ela na casa dela e fui para minha casa, peguei a estrada e voltei para São Paulo, aquele dia para mim foi significativo, porque eu percebi que aquela senhora tinha uma riqueza que eu não tinha, que ela tinha uma vivacidade de alma que eu não tinha. Veja, é isso que a virtude da esperança me garante, que a felicidade está aí, nas coisas de Deus, nas coisas que Deus revela, nas coisas que Deus faz por nós, sabe? E aquilo que Deus faz por nós não tem fim, gente. O mundo tem fim. Aquilo que Deus faz por nós não tem fim. Deixa eu ver aqui quem mais mandou mensagem para mim. GM Hansten Procópio. Boa noite, doutor Antônio Paulo Marão Miziara. Paz e bem. Muito obrigado, GM. Um grande abraço. Pedro Roselém. Boa noite, Pedro. Pedro, não sou mestre, viu, Pedro? Eu sou dentista. Não fiz mestrado. Quando não consigo acompanhar no horário, assim mesmo eu acompanho no outro dia. Gratidão. Muito obrigado, Pedro. Veja que mensagem bonita, né? Se ele não consegue assistir o programa na hora, ele assiste no outro dia. Então, os programas estão gravados na rádio, viu, gente? Todos os programas estão na rádio. E é só você entrar na rádio, se você não escutou na hora, é só você entrar no YouTube da rádio no outro dia que você vai escutar. Que nem meu amigo Pedro. Marlene dos Reis, boa noite, gratidão sempre, obrigado. Angelina Lima, boa noite, doutor Paulo, uma noite abençoada para todos nós, amém. Eu que agradeço, gente, do fundo do meu coração. E vamos retomar tudo sobre a virtude da esperança, no número 1818, como nós vimos ontem. A virtude da esperança responde à aspiração de felicidade colocada por Deus no coração de todo homem. Assume as esperanças que inspiram as atividades dos homens, as purifica para ordená-las ao reino dos céus. Isso que nós estamos estudando. As nossas atividades humanas, elas precisam acontecer, elas precisam ser desenvolvidas visando o reino, não visando as coisas do mundo. Quem faz esta transformação na vida da gente? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele transforma a nossa forma de enxergar a vida, de enxergar a nossa vida, de enxergar a importância de viver para o reino. E nessa importância, que não, como nós vimos na aula passada, essa metanoia, essa transformação de pensamento, como a gente passa a pensar de uma forma diferente, a gente passa a se olhar de uma forma diferente, eu me olho como filho de Deus. Eu não me olho como um fracassado, eu não me olho como um pecador, eu sou pecador, mas eu não sou fracassado. Eu errei, eu pequei, mas Deus me curou, Deus me cura e Deus me santifica. Então, eu sou filho de Deus. Eu aprendo a me olhar como filho de Deus. Dentro dos meus limites, das minhas fragilidades, eu aprendo a agir dentro dessa realidade nova. Então, essa metanoia vai fazendo essa obra maravilhosa dentro de nós. A ação do Espírito Santo vai fazendo com que eu comece a ter uma perspectiva de vida completamente diferente. Os meus valores não são mais aqueles valores de quando eu não tinha Deus como centro da minha existência. Os meus valores passam a ser os valores de Cristo. Então, a minha maior preocupação não é garantir a minha segurança nesse mundo e a segurança da minha família. A minha maior preocupação é colaborar com Jesus que estabelece o reino de Deus nessa terra. Você compreende? Antigamente, a minha maior preocupação era garantir a sobrevivência da minha família nesse mundo tão difícil. Não, espera. A minha maior preocupação é colaborar com o reino que Jesus já trouxe e já está estabelecendo nessa vida, nesse mundo.
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado como acréscimo. É promessa de Deus, evangelho. Procura aí na sua Bíblia onde é que está essa promessa de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Veja a mudança de perspectiva. A minha maior preocupação era garantir a sobrevivência minha e da minha família. Aí vem a palavra de Deus e fala: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Veja, eu descubro que quem vai garantir a minha sobrevivência e a sobrevivência da minha família é Deus. A providência de Deus é real, a providência de Deus é palpável. Não é que eu vou ficar em casa dormindo, deitado, esperando acontecer. Não é isso. Eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, mas a perspectiva mudou completamente. Eu trabalhava para garantir o futuro meu e da minha família. Agora eu trabalho sabendo que Deus cuida de mim, que Deus cuida da minha família, que Deus é providência, que Deus é capaz de providenciar o que é necessário na hora que Ele, Deus, achar que é necessário. Então eu não preciso me desgastar interiormente em angústias profundas. O que vai acontecer amanhã? Será que amanhã eu vou ter comida? Será que amanhã os meus filhos vão poder estudar numa escola? Será que amanhã os meus filhos vão poder fazer uma faculdade? Será que amanhã nós vamos ter... Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A minha grande preocupação é: os meus filhos estão no caminho de Deus? Os meus filhos... Eu estou sendo um meio pelo qual os meus filhos conhecem realmente a verdade de Deus? Eu estou formando os meus filhos para o reino de Deus, ou eu ainda estou preocupado só com a segurança da minha família? Você percebe? Então, essa mudança de perspectiva, ela acontece graças à ação do Espírito Santo. Gente, eu não conheço nesse mundo um pai e uma mãe decentes que não estejam preocupados com seu filho, ou suas filhas, ou seus filhos. Não conheço. Pessoa honesta, honrada, eu não conheço. Todos nós nos preocupamos com os nossos filhos. Mas veja, a perspectiva aqui mudou completamente. A perspectiva, a maior perspectiva que eu tenho em relação aos meus filhos é: os meus filhos estão caminhando com Cristo ou não? Sendo que há 10, 15, 20 anos atrás, a minha maior preocupação é: vou conseguir sustentar os meus filhos? Percebe? Que mudança radical! E todos nós sentimos no coração hoje dificuldades em relação a dinheiro, ou não? Ou será que é só eu que estou passando dificuldade financeira? E aqui eu não estou chorando pitanga para ninguém. Eu percebo que a minha capacidade de ganho de dinheiro caiu muito. Eu percebo que o meu poder aquisitivo declinou absurdamente. Sabe? Então, essa preocupação de isso acontecer está acontecendo. Há 20 anos atrás, eu via isso e falava: mas o que vai acontecer com a gente? Como que eu vou sustentar minha família? E a minha grande preocupação era essa. Não que eu não devesse me preocupar, mas veja, eu não vivia nessa plenitude que nós buscamos viver hoje, há 30 anos atrás. A minha grande preocupação era como é que eu vou sobreviver nesse mundo de crises que nós já estamos vivendo. E como é que eu vou ter família e sustentar minha família nesse mundo louco e maluco que nós estamos. Veja, a partir do momento que eu deixei o Espírito Santo agir na minha vida, as perspectivas mudaram. Não que o problema não mudou. Os problemas continuam aí. Nós estamos vivendo num mundo onde o nosso poder aquisitivo acabou praticamente. Eu sou classe média. Eu não sou milionário, eu sou classe média. Então, a classe média está sendo achatada no mundo inteiro. A classe média, que é o que ganha lá, aquele salário legal um pouco melhor do que os outros, sabe? Mas eu não sou rico, milionário.
Entende? Então, a minha preocupação é como é que eu vou fazer. Eu vivi em função dessa preocupação. Veja, a metanoia, a transformação. A palavra de Deus me garante: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Veja, não foi só uma mudança de mentalidade, foi uma mudança de postura. Porque você não tem como falar para a sua angústia interior, humana, que você vai ter dinheiro no mês seguinte o suficiente. Ninguém é capaz de garantir isso honestamente. Talvez eu tenha, talvez eu não tenha. Mas veja, isso deixou de ser o principal da minha vida. E olha, estamos vivendo num tempo brutal. Sim ou não? Claro que sim. Então, como que isso aconteceu? É mágica? Não. É a ação do Espírito Santo, essa metanoia, essa transformação, a transformação de mentalidade. Veja, o Espírito Santo, ele age na vida da gente e ele vai mudando as perspectivas. O sucesso, há 20, 30, 40 anos atrás, para nós todos, era o quê? Formar, ganhar dinheiro, ter uma profissão garantida, ter um salário garantido, ter sucesso na vida, crescer, ter a sua poupança, sustentar. O sucesso era puramente material, a perspectiva de sucesso. O nosso conceito humano de sucesso, como que era? Sabe, esse sucesso humano, hoje em dia, não é mais. A minha perspectiva de sucesso não é a profissão, o salário, o bem-estar, a casa, tudo isso ajuda. Mas a minha perspectiva de sucesso hoje é outra, completamente diferente. O meu sucesso como ser humano é alcançar a santidade. É deixar que o Espírito Santo me leve para a santidade. Me leve a viver uma vida cada vez mais santa. Isto passou a ser para mim o conceito de sucesso. Mas como é que houve essa transformação? Aos poucos eu fui compreendendo. O Espírito Santo foi me mostrando que eu não precisava estar preocupado com o futuro, que o futuro a Deus pertence. Virtude da esperança. Eu estou nas mãos de Deus. Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Deus cuida da sua família na medida em que eu me coloco nas mãos de Deus. Você compreende? Veja, essa mudança de mentalidade tem que passar necessariamente por todos esses conceitos. Eu não posso ter uma vida buscando Deus acima de tudo, querendo Deus, servir a Deus, com a mentalidade de sucesso, do que é sucesso, antiga. Porque senão eu vou enfiar os pés pelas mãos, eu vou misturar a estação aqui. Sabe? A minha noção de sucesso hoje é completamente diferente. O sucesso para mim, como pessoa hoje, é alcançar o céu. É receber de Deus a capacidade de me tornar santo. Isso para mim é uma vida de sucesso. Se eu conseguisse permitir que Deus me santifique ao longo da minha existência, a minha vida foi um sucesso. Independente se eu me dei bem na profissão, independente se eu juntei dinheiro, independente se eu fiquei famoso, independente de qualquer coisa. Sabe, lembra aquela senhora lá de Jundiaí, que morava numa casinha na periferia da periferia? Pois aquela senhora conseguiu um sucesso imenso de vida, porque ela permitiu que Deus a santificasse e ela transbordava a santificação que Deus tinha feito nela, ou estava fazendo nela, para todo mundo. Isto é sucesso. Isso é sucesso humano. O sucesso humano verdadeiro não é ganhar dinheiro, ser famoso, ter profissão. Tudo isso faz parte da minha história. Mas não é isso que garante o meu sucesso. O que garante o sucesso verdadeiro é vida eterna. É aquilo que a virtude da esperança promete que nós alcançaremos. Felicidade neste mundo, servindo o próximo e vida eterna. Então, se nós chegarmos na vida eterna com Deus, a nossa vida foi um sucesso. Valeu a pena viver. Valeu a pena existir. Agora, eu posso chegar na vida eterna
com Deus, ser mergulhado na eternidade, e ter passado por esse mundo de uma forma muito simples, muito trivial, muito que ninguém dá muita importância. Não tenho tanto dinheiro, não sou tão famoso na profissão, não, sabe? Não sou tão assim. Tanto faz. Desde que eu viva a minha profissão de forma santa, desde que a minha profissão seja um caminho de santificação, o sucesso está aí. A minha profissão sendo um caminho de santificação, isso é sucesso. Não é ganhar dinheiro, porque eu posso ganhar muito dinheiro com a minha profissão, ou posso não ganhar muito dinheiro com a minha profissão. Nós medimos o sucesso da nossa profissão pelo dinheiro que nós conquistamos com ela. Isso é uma forma antiga de ver, isso é uma forma do mundo de ver. Porque eu posso ter tido muito sucesso com a minha profissão sem ter ganho praticamente quase nada. Ter ganho o suficiente para viver. Como que isso é sucesso? Claro que é sucesso. Se a minha profissão foi vivida por amor a Deus. Eu obedeci a Deus vivendo a minha profissão a cada dia. A cada paciente que eu atendo como se fosse Cristo sentado na cadeira do dentista. A cada dente que eu consigo restaurar é como se fosse um dente que eu estou restaurando na pessoa de Cristo. Se eu conseguir fazer isso, se eu conseguir viver isso, se eu conseguir pôr isso em prática, se eu conseguir deixar que o Espírito Santo me transformasse a ponto de olhar para alguém e ver Cristo nessa pessoa, a profissão foi um sucesso para mim. Você compreende? Então veja, é essa perspectiva nova que o Espírito Santo nos dá. Isso é o que nós chamávamos na aula passada de metanoia. Essa mudança de perspectiva. Quem realiza essa mudança de perspectiva é o Espírito Santo. Sabe como isso precisa ficar claro na cabeça da gente? Veja, é lindo o que fala o catecismo. Olha que coisa mais linda fala o catecismo. A virtude da esperança responde à aspiração de felicidade colocada por Deus no coração de todo homem. Assume as esperanças que inspiram as atividades humanas, as purifica para ordená-las ao reino dos céus. Protege contra o desânimo, dá alento a todo esmorecimento, dilata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna. Se a minha profissão foi vivida desse jeito, a minha profissão tem valor eterno. Se a minha profissão for lavar banheiro, porque tem pessoas que têm a profissão de lavar o banheiro. Não tem? Então, se essa pessoa que exerce essa atividade, que é desprezada por milhões de outras pessoas, se essa pessoa lava o banheiro por amor a Deus, ela lava o banheiro porque as pessoas que estão usando esse banheiro são imagem de Deus. É como se Cristo fosse se lavar nesse banheiro. É como se Cristo fosse passar uma água no rosto, depois de um dia inteiro de peregrinação, de ensino, de cura, de cansaço, de exaustão, de calor. Cristo vai jogar uma água no rosto. Então, se essa pessoa preparou este banheiro para que Cristo pudesse entrar naquela hora lá e enxaguasse o seu rosto e passasse uma toalha úmida depois de um dia de deserto, pregando, ensinando e libertando, esta pessoa que deixou esse banheiro pronto para Cristo entrar e se refrescar, e Cristo entra. Como que Cristo entra nesse banheiro? Cada um de nós. Sabe? Nós refletimos Cristo, nós carregamos Cristo dentro de nós. Então, se essa pessoa enxergou isso, que o trabalho dela é para Cristo, que ela vai trabalhar nesse banheiro e vai deixar esse banheiro sempre limpo para que Cristo possa entrar nesse banheiro e se refrescar. Essa pessoa é a pessoa de maior sucesso da face da terra, no trabalho dela. E quem olha para o trabalho dela vê o quê? Vê um banheiro cheirando mal. Mas o que Cristo vê?
o que os filhos de Deus deveriam ver. Então, quando eu chego neste nível de vida, eu cheguei no sucesso profissional da minha vida. Você está compreendendo? Veja, essa mudança de mentalidade, ela tem que entrar no nosso dia a dia. Não importa se eu estou abrindo a coluna de um irmão, porque eu sou um cirurgião neuro, ou se eu estou limpando um banheiro. Quem vai estar deitado na maca sendo operado é Cristo. E quem vai se refrescar depois de um dia inteiro de trabalho árduo é Cristo. Se eu consigo viver, enxergar essa realidade, e eu participei disso, a minha vida e a minha profissão foi um sucesso absoluto. Mas o mundo não valoriza nada disso. E por isso que eu te falo, escolha. Quem que eu vou servir? Eu vou servir a Deus ou eu vou servir ao mundo? Então quem que me traz essa transformação? Quem me leva para essa mudança de perspectiva, gente? É o Espírito Santo. Porque senão eu vou passar a vida inteira vivendo mal o meu trabalho, porque o trabalho, só pelo trabalho em si, ele nunca vai dar tudo aquilo que eu espero. Se eu espero do meu trabalho só ganhar dinheiro, vai chegar uma hora que o meu trabalho não tem sentido nenhum, porque eu não vou estar ganhando dinheiro. Porque vai ter alguém que vai fazer melhor do que eu, mais rápido do que eu, com mais competência do que eu, e esse alguém vai tomar o meu lugar. E aí? E aí, o que me dava dinheiro, agora já não me dá mais, porque teve alguém melhor do que eu. Então, o meu trabalho vai ser uma fonte de frustração eterna, porque sempre vai haver alguém melhor do que eu. Sempre vai haver alguém com mais habilidade do que eu. Sempre. E em todos os lugares. Então, se eu vivo em função humana do trabalho, o trabalho não se torna uma fonte de santificação e de transformação, se torna uma fonte de frustração, de medo, de angústia, porque eu coloquei a segurança da minha vida no meu trabalho. Eu esqueci que buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. A segurança da minha vida profissional, a segurança para eu ter o necessário, não vai vir do meu trabalho, vem de Deus. Que Ele pode, na sua providência, derramar o que Ele quer de providência para a minha vida, para a segurança da minha vida, através de um trabalho. Mas Ele pode também fazer através, não de um trabalho. Veja, quantas e quantas pessoas, sem trabalho, ganham um Bolsa Família. Veja, isso é sério. Agora, a providência de Deus está chegando nessas pessoas. Mas a providência de Deus, ela exige que essa pessoa trabalhe, se ela pode trabalhar. Quantas pessoas que hoje vivem da providência de Deus, por exemplo, de uma Bolsa Família, que poderiam trabalhar e que não estão trabalhando? O que essas pessoas estão fazendo com a providência de Deus? Elas estão usando mal a providência de Deus. Quem oferece essa Bolsa Família sem qualquer tipo de filtro está usando mal a providência de Deus. Porque a Bolsa Família, ela exige de nós uma contrapartida. Olha, você está passando por uma situação difícil, não tem emprego, está complicado, então o governo vai te dar uma Bolsa Família, porque essa Bolsa Família vem do bolso de alguém. Não é o governo que te dá porque é bonzinho. Alguém está pagando, e esse alguém somos nós com os nossos impostos. A partir do momento em que você está vivendo essa graça, porque isso é uma providência de Deus, bem vivida é uma providência de Deus, mal vivida é uma bandeira ideológica. Bem vivida é uma providência de Deus. Veja, a partir do momento que você foi graciado com o Bolsa Família, esse Bolsa Família vem junto com a necessidade de você fazer um curso para melhorar na sua profissão. Eu sou marceneiro e não tenho emprego, perdi o emprego,
Então, vou receber o Bolsa Família e vou receber junto um curso para aprimorar a arte da marcenaria. Eu sou cozinheiro, então, perdi o emprego, tá legal. Então, eu vou receber o Bolsa Família durante um tempo e vou fazer um curso para aprimorar a arte de cozinhar, a arte de costurar, percebe? Eu sou enfermeiro, perdi o Bolsa Família, então eu vou fazer um curso para melhorar a minha enfermagem. Aí faz sentido. A partir desse momento, eu posso voltar a trabalhar. Porque o trabalho dignifica o ser humano, o trabalho refaz o ser humano, o trabalho leva o ser humano a descobrir que ele é filho de Deus. O trabalho leva o ser humano a perceber que ele precisa ser santificado, porque é no trabalho que nós encontramos uma série de dificuldades que precisam ser vencidas. E a gente descobre que para vencer essas dificuldades todas é a graça de Deus. Então eu cresço como ser humano no momento em que eu tenho que enfrentar as dificuldades do trabalho. Acordar cedo todo dia, estar bem disposto, estar inteiro para o trabalho. Isso é um processo de transformação do ser humano. Não é justo a pessoa ficar a vida inteira ganhando um Bolsa Família e não fazer mais nada. Porque essa pessoa se torna dependente do Estado. E aí, quem manda no Estado, manda nessa pessoa. Essa pessoa perde a liberdade. Então, o Bolsa Família deveria ter um tempo específico e uma obrigação de estudar, para eu poder melhorar, para poder retomar minha vida lá na frente. Aí faz sentido. Veja como isso é sério, até em lances de realidades do dia a dia. Eu não posso brincar com as coisas de Deus. Sabe, uma pessoa, uma família que passa anos e anos, não faz mais nada, não estuda, não faz mais nada, não progride, vive daquela Bolsa Família. Gente, isto não é uma coisa boa para a humanidade. Isto é uma futura escravidão. Então, as coisas de Deus, nós precisamos enxergar até neste nível, a mudança de mentalidade. Até nesse nível. Vamos fazer uma pequena paradinha e a gente retoma. Sabe? Vamos voltar. O trabalho ele não é um peso. O trabalho é fonte de santidade. Vamos pegar exemplo de quem? São José. Eu não conheço homem mais santo que São José. E ele trabalhou a vida inteira. Como é que ele foi se tornando cada vez mais santo? Através da ação do Espírito Santo na vida de trabalho dele. Veja, foi justamente trabalhando um trabalho pesado, porque São José era marceneiro. No tempo em que José era marceneiro, não é que nem hoje, que o marceneiro mexe só com madeira, com compensado, com cola de madeira, que cola não sei o quê. Não. No tempo de São José, o marceneiro mexia com madeira, tronco de madeira, não é madeirinha bonita, não é compensado, era tronco. Cortava o tronco e carregava o tronco nas costas, ia serrando o tronco para fazer as tábuas. Tábua de madeira, mexia com metal e mexia com pedra, porque as casas daqueles tempos eram feitas dentro de grutas, de pedras. Então você tinha uma gruta, tinha um buraco na pedra, eles aproveitavam aqueles buracos que tinham nas pedras, colocavam um estrado de madeira para ter um segundo andar. Veja, então era tudo esculpido na terra, na pedra, era madeira, era ferro, era metal. Então era um trabalho duro, duríssimo. Sabe, São José tinha calos nas mãos de tanto trabalhar, porque ele trabalhava por amor a Deus, ele trabalhava por amor a Jesus Cristo, ele trabalhava por amor à Virgem Maria, porque ele era o sustentáculo daquela família. Ele era a base onde aquela família santa, a Sagrada Família, se sustentava. Então o trabalho de São José era efetivo, e o trabalho de São José era necessário para a sobrevivência deles todos.
E José fazia isso cada vez mais com mais amor, com mais competência. Agora, se José não fizesse, como é que faria? Então, o crescimento de São José como santidade passa necessariamente pela vida de trabalho. Agora, São José olhava o trabalho não como um status, não como uma forma de segurança humana. São José sabia que o trabalho dele era um serviço de amor a Deus e amor ao próximo. São José vivia o trabalho na perspectiva da esperança, da vida eterna. Então, o trabalho ele é um meio de santificação imenso. Eu não posso ser, como hoje está acontecendo, viver sem trabalhar, sendo que eu tenho saúde, competência e capacidade. Não, eu vou ganhar um tantinho do governo, seja ele qual for, e vou tocando a vida. A gente não nasceu para isso. Nós nascemos para crescer no serviço. Na medida em que eu trabalho o meu serviço de forma adequada, eu estou agindo aonde Deus criou. Senta um paciente na minha cadeira, eu vou restaurar o dente desse paciente. Este dente é criação de Deus. Eu estou trabalhando aonde Deus criou. Então, tudo que eu faço tem um peso. Se eu trato esse dente de qualquer jeito, eu estou desprezando a criação de Deus. Eu estou desprezando o ser humano que sofre. Eu estou desprezando o dinheiro que eu poderia ganhar e uma parte desse dinheiro ajudar os outros. Veja, se eu estou vivendo mal o meu trabalho, eu estou destruindo. Eu sou chamado para construir. Eu sou chamado para que Cristo possa encontrar em mim alguém que viva para o reino. Agora eu vou abrir mão do meu trabalho porque eu ganho um Bolsa Família, ou uma bolsa não sei o quê, ou porque eu vou ganhar na Mega Sena, ou porque eu já quero viver de renda, ou porque eu já tenho trabalho suficiente, ou porque, pelo amor de Deus, o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Veja, essa perspectiva, a santidade, eu preciso olhar as coisas não mais com o olhar humano. O olhar humano pode estar contaminado de ideologias, de medos, de traumas, de angústias, de ansiedades, de raivas, de ódios, de iras, de invejas. Eu preciso olhar as coisas com o olhar de Deus. Entre eles o trabalho. Então, eu não posso continuar vivendo como o mundo quer que eu viva. Acontece que quando nós descobrimos a ação de Deus em nosso favor, nós vamos chocar com o mundo. E aí você começa a compreender a perseguição aos católicos, desde os primeiros tempos da igreja. Porque o católico é aquele que vive por Cristo, sob a ação do Espírito Santo, olha para o mundo como Deus olha, não como o mundo ao redor dele olha para si mesmo. Então choca. A sua postura de vida católica choca. A sua postura de vida em relação ao trabalho choca, porque hoje em dia é fácil viver no Bolsa Família, mas por que quem está por trás dessa ideia de viver no Bolsa Família a todo mundo? Você acha que por trás disso tem algo bom? É só uma narrativa para que a maior parte da população se torne escrava de um determinado Estado, de um determinado governo, seja ele qual for. Uma pessoa que depende a vida inteira do Bolsa Família, se o governo falar, olha, a partir de hoje, nós vamos colocar o aborto como lei. Ah, mas eu sou católico, eu não posso aceitar o aborto, porque o aborto é um assassinato ao ser humano, ao mais indefeso. Ou você aceita o aborto e vota em mim na próxima eleição, ou eu tiro o teu Bolsa Família. Opa! Percebe a gravidade? Então, veja, o que é o sucesso para mim? E o que é o sucesso para o mundo? O que é o sucesso para Deus? Sabe, nós precisamos ter a humildade de voltar a rezar. Rezar, gente. Senhor, o que está acontecendo? Por que o mundo está desse jeito?
Por que que hoje os governos se acham no direito de se tornarem ditaduras? De definir o que eu penso, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu devo aceitar ou não. E a minha liberdade fica como? Veja, o que é sucesso? Sabe? Sucesso é fazer parte de uma elite que destrói, que mata, que corrompe. Ou sucesso é ter uma vida vivida de tal forma como Jesus Cristo viveu nesse mundo. Como São José viveu neste mundo. Como a Virgem Maria viveu neste mundo. Eu não conheço no mundo mulher mais poderosa, mulher mais fantástica e mulher mais especial que a Virgem Maria. Como que ela viveu? Ela viveu para o seu Deus. Ela é a rainha do céu e da terra. E a vida dela foi uma vida pequena, insignificante aos olhos do mundo. A minha perspectiva de sucesso é que eu tenho uma vida significante nesse sentido, que todos venham e... A Virgem Maria é mãe de Deus, mãe da igreja, rainha do céu e da terra. Como é que a Virgem Maria viveu neste mundo, gente? Veja a perspectiva, veja que mudança, veja que olhar. A Virgem vivia para o seu Deus, a Virgem vivia para Jesus, compreende? Ela não vivia para o sucesso do mundo. O sucesso do mundo oferece grandezas que, no fundo, são grandes perdições. Então, o que é o sucesso? O que é o sucesso para mim? Eu acho que essas aulas elas são importantes porque não é só uma teoria, não é só um contexto, é uma realidade. E aqui tem que ficar claro o seguinte: aqui não há uma condenação para quem vive buscando o sucesso como o mundo oferece. Aqui é um alerta, olha, não é esse caminho. Agora, como é que eu vou mudar a perspectiva? A ação do Espírito Santo. Eu preciso me voltar para Deus. Eu preciso deixar que Deus reorganize na minha inteligência os conceitos que eu venho carregando ao longo de tempos. Sabe, nós fomos criados debaixo de conceitos que precisam ser reestruturados, gente. Senão, nós não vamos para o céu. Esse é o ponto. Por isso é importante estudar. Veja, um outro ponto que precisa mudar na cabeça da gente: educação. Sabe, eu vejo, como eu trabalho com um monte de gente, né? Eu trabalho com um monte de gente por causa de evangelização. Então a gente trabalha com... Eu trabalho aqui na rádio com vocês, eu trabalho lá na Nossa Senhora do Brasil. Então eu estou sempre em... E agora, de vez em quando, nós estamos trabalhando em Querigmas de novo, por São Paulo. Então você vai em bairros que são mais ricos, em bairros que são mais pobres. Há um tempo atrás nós fomos numa periferia da periferia, lá na zona sul de São Paulo. Longe, mas longe. Agora esse próximo final de semana vai ter Querigma, deixa eu ver aqui, domingo, esse sábado, sábado dia 14, sábado dia 21 de março, vai ter um Querigma aqui na Vila Mariana, já é mais perto. Mas você vai em todos os lugares, você percebe praticamente a mesma coisa. Por que você põe o seu filho para estudar? Eu quero que ele estude para que ele possa ter uma boa profissão, para que ele possa ter uma vida mais tranquila, uma vida melhor do que eu tive. Só isso. Sabe, isso serve para tanto quem está na periferia da periferia, porque eu vou na periferia da periferia. Sempre fui com os querigmas, sempre. Eu ouço um monte de gente, não, vamos cuidar dos pobres, e não vai perto dos pobres.
Não escutam o que os pobres falam. Escutam o que as ideologias falam, mas não escutam o que os pobres falam. Veja, então, na periferia da periferia, nesse último querigma que eu trabalhei o ano passado, que foi lá na Zona Sul, longe, mas longe, como demorou para chegar lá. Você ouvia as pessoas conversando e falando, não, meu filho vai precisar fazer um curso, porque ele precisa ter uma profissão, porque está tudo certo, mas é só isso. Isso cabe tanto no pobre, no médio, quanto no rico. Qual é a perspectiva que os pais têm para o estudo dos filhos? Uma vida melhor do que a dele. Isso tanto faz em qualquer lugar. Por isso que eu falo, as ideologias não escutam os pobres. Então veja, é só isso, é só para isso que serve a profissão, a educação, para uma vida melhor do que a dos pais? O seu filho e o meu filho estudam para conhecer pessoas mais famosas, para fazer uma rede de conhecimentos, para estar à frente dos outros. E como é que fica o reino de Deus? A formação dos nossos filhos é só para esse mundo? Para melhorar? Para crescer na condição social? É importante. Mas é só para isso? Ou a educação deveria ser para nós uma forma de formação para Deus, para as coisas de Deus? Porque se fosse, nós não estaríamos nessa encrenca que está hoje. Nós exigiríamos que as escolas dessem formação religiosa se você é católico. Se para você o reino de Deus, a vida eterna, se para mim o reino de Deus e a vida eterna fosse realmente o mais importante da nossa existência, a nossa perspectiva para o estudo dos nossos filhos seria para que eles pudessem conhecer a Cristo acima de tudo. Viver em Cristo, por Cristo, na igreja, porque é assim que nós vamos para o céu. Mas é isso que a gente exige da formação dos nossos filhos? Claro que não. Percebe a necessidade da mudança de perspectiva, gente? Porque nós estamos agindo muitas vezes, e olha, nós que somos pessoas de caminhada, hein? Muitas vezes nós agimos como pessoas no mundo. Olha aí um exemplo. A formação, a educação dos nossos filhos. Nós estamos muito mais preocupados que os nossos filhos tenham uma boa aula de inglês, que eles possam falar 1 ou 2 idiomas, que eles possam conviver com pessoas que já estão bem posicionadas na vida para que abram espaço para eles. Que eles possam ter uma formação poderosa em matemática, nas engenharias, nas ciências, nas medicinas. E a gente nem pensa na formação para eles, para a vida eterna. Porque o sucesso da vida da gente não está na nossa profissão. O sucesso da vida da gente está no céu. Se nós conseguirmos deixar que o Espírito Santo nos leve para o céu pelos méritos de Cristo, a nossa vida foi um sucesso. Mas como é que eu vou saber se eu não fui formado? Por que a minha exigência, as nossas exigências como pais, como professores, como mestres, como diretores, está sempre restrita na matéria e nunca no sobrenatural? Porque a grande preocupação dos pais, dos diretores, dos professores é formar os filhos para passar no vestibular e não para ir para o céu. Percebe este ponto como é grave? Como nós todos estamos falhando na perspectiva real da educação. Sabe, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Gente, isso é sério, isso é verdade, isso é promessa de Deus. Se eu busco Deus em primeiro lugar, Deus vai assumir minha vida e vai dar o que é necessário para mim.
Eu não sei se é necessário para os nossos filhos saberem 2, 3, 4 idiomas. Eu sei que para os nossos filhos é necessário saber que Deus reina neste mundo. E nós não ensinamos isso para os filhos. E não fazemos questão de ensinar também para os nossos filhos. E depois a gente bate a mão na cabeça e fala, puxa, por que estão envolvidos em drogas, envolvidos em tanta coisa errada? Veja como essa mudança de perspectiva, como esta palavra é tão importante, gente. Como essa palavra chamada metanoia é tão importante. Quantas coisas precisam ser transformadas na minha forma de pensar. Quantos erros eu carrego na minha forma de ver o mundo, na minha forma de esperar as coisas que devem acontecer. Eu espero ter uma vida de santidade ou eu espero ter uma vida só de riqueza ou de melhora de estado social? A vida não se resume à economia como o marxismo e o capitalismo exagerado nos ensinam. A vida, ela está muito mais voltada para a santidade. Nós estamos aqui para deixar que Cristo nos leve para o céu do que para crescer como profissional, para crescer como qualidade social de vida. Qual que é o problema se você tem uma vida mais humilde e se no final da sua vida você garantir o céu? Qual que é o problema? Veja, onde é que está o nosso coração, gente? Então, essa metanoia, nas próximas aulas nós vamos trabalhar um pouquinho mais, vamos trabalhar um pouquinho mais sobre qual que é o sentido da dor, qual que é o sentido das amizades, qual que é o sentido da compaixão, para a gente compreender o quanto nós todos precisamos dessa transformação de mentalidade. Isso é muito sério. Então, eu quero pedir perdão a Deus de até hoje ter uma mentalidade tão materialista, tão presa a esse mundo e às coisas do mundo, e tão distante das coisas de Deus. Realmente, nós precisamos ter muita humildade, muita perspectiva, deixar que o Espírito Santo abra a nossa perspectiva de vida. E também quero agradecer a Deus, porque tocando nesses assuntos, por mais que eles sejam duros, Deus está nos curando. Porque Deus, Ele sabe da força que tem o mundo. Por isso que Ele morreu numa cruz, para derramar sobre nós a força de Deus, para vencer não só o mal, mas esta mentalidade equivocada que está dentro de todos nós. Tá bom? Deus é amor, Deus é misericórdia e Deus é poder. Tenho certeza que Deus está refazendo as nossas vidas e refazendo as perspectivas que todos nós carregamos. Fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.